Estimados, e a democracia, hein? No interior da Revolução Brasileira, e sobretudo do marxismo europeu, o marxismo latino-americano em especial, há um fecundo debate sobre a chamada questão democrática. É assim que os marxistas, o pensamento crítico, trata o tema da democracia política, em confronto permanente com a hegemonia liberal no debate sobre a democracia. Aqui no Brasil, nesse ano de 2022, nós estamos completamente submetidos pela ação de uma direita liberal e de uma esquerda igualmente liberal aos ditames do que deve ser um regime democrático sob o impulso de uma concepção liberal, de uma concepção e de uma praxis de natureza liberal. A partir de 1989, com o fim do socialismo no leste europeu e a desaparição da União Soviética, ganhou uma retomada, uma redobrada força, chamemos assim, uma concepção liberal de democracia. O fim do socialismo europeu vaticinou para amplos setores sociais, mas sobretudo para a reflexão crítica, para as vanguardas políticas, para os sindicatos, para os dirigentes partidários, a incompatibilidade entre socialismo e democracia. A geração que me escuta, a minha própria, todos os que estamos aqui, aprendemos de maneira de doutrinamento sistemático o postulado segundo a qual quem luta pela revolução não está lutando pela democracia. E ao contrário, quem luta pela democracia não pode flertar com a revolução. A hegemonia conservadora é clara, toda revolução é autoritária. E o autoritarismo, ele é tratado de maneira abstrata, sem as lutas e as condições concretas. Tal como a democracia é tomada como um valor universal, tal como postulou um dirigente do Partido Comunista Italiano na segunda metade do século passado, também é abstrato. A democracia, portanto, é um tema crucial que nós devemos discutir quando tratamos do futuro e do presente da Revolução Brasileira. Essa oposição, diria mais, esse antagonismo entre aqueles que lutam pela revolução e, portanto, desprezam a democracia, e aqueles que lutam pela democracia e, portanto, rechaçam a revolução, é uma armadilha ideológica muito poderosa que nós temos que compreender, combater e elucidar. Dar uma saída para a chamada questão democrática. A Revolução Brasileira, portanto, e as lutas do nosso povo históricas, como trata a democracia? Como percebe a democracia? Devemos nós, socialistas, de todos os matizes, lutar pela democracia? Qual é o nosso papel? Para isso a gente tem que sair dessa armadilha ideológica que antagonizou dois termos que no passado foram quase sinônimos. Uma democracia era necessariamente uma conquista das revoluções. E uma democracia era incompatível com uma ordem burguesa, que senta seu poder na concentração do capital, na internacionalização da economia, no monopólio da violência pelo Estado burguês e no controle das massas de maneira aberta, com ditaduras militares ou através dos processos eleitorais. O tema da democracia, portanto, é crucial para a gente pensar a Revolução Brasileira aqui e agora. No terreno concreto da América Latina, na qual o Brasil está inserido, logo depois daquela queda do Muro de Berlim e do descrédito do socialismo e o antagonismo criado entre democracia e revolução, ou entre democracia e socialismo, um tempo tão miserável em que todos pareciam ser liberais e todos pareciam ser democratas, foi, contudo, sofrendo alterações ao longo do tempo. Tem um processo muito importante que, nesse aspecto, interessa para todos nós, a despeito da valorização que você faça daquele momento do regime político atual, que é a chamada Revolução Democrática Bolivariana. Quando Hugo Chávez, um tenente-coronel do exército venezuelano, se insurge através do movimento bolivariano revolucionário 200, MBR 200, e se insurge contra o governo de Carlos Andrés Pérez, que era um símbolo da social-democracia aqui. Um país que criou a OPEP
E Carlos Andrés Pérez era a principal figura da social-democracia europeia na América Latina, dirigindo um governo que tinha uma longa história de estabilidade em que adecos e copeianos, os dois grandes partidos daquele país, então vigentes naquele país, hoje meramente testemunhais, varridos pelo vendaval da história, se opunham e alternavam o controle do Estado. Mais ou menos aqui, como nós no Brasil, depois de ascensão dos tucanos com Fernando Henrique, alternamos governos social-democratas ao estilo tucano com os governos social-democratas ao estilo petista. Lá na Venezuela, não obstante, a trama demorou muito mais anos e foi fruto de um famoso pacto das elites para superar um regime ditatorial. A emergência da Revolução Democrática Bolivariana colocou um problema sério para a concepção liberal de democracia, que nos interessa em particular, nesse sentido, menos para entender a trama venezuelana e mais para entender aquela impugnação histórica que opunha socialismo e democracia. A Revolução Democrática Bolivariana se insurgia contra a podridão de um sistema político. O sistema que resultou del Pacto del Punto Fijo, um acordo entre as elites para superar uma antiga ditadura na Venezuela. Essa emergência reclamou o caráter de uma revolução democrática bolivariana. Tinha raízes, portanto, nacionais, bolivariana, sentada nas três raízes que conformam o pensamento bolivariano, e articulava, mais do que antagonizava, revolução democrática. Ao contrário daqueles ares que tinham emanado do leste europeu e que paralisou por longo tempo a esquerda brasileira e a confinou na luta pela democracia, abandonando a fronteira do socialismo. Veja que armadilha ideológica, muito bem montada pelas classes dominantes, apoiada pelas universidades, pelas redes de publicação, pelos seminários internacionais, pelos partidos da ordem, por uma gama, por uma trama de conjunto de agentes, instituições, que colocavam os revolucionários numa condição retraída, numa condição de retranca, impossível de avançar na luta dentro da ordem contra a ordem burguesa. Essa revolução democrática bolivariana tinha duas virtudes extraordinárias. Em primeiro lugar, questionava como um regime podre, corrupto, ineficaz e que era um mecanismo de apropriação da riqueza e de pobreza do seu povo, por um lado, né? Quer dizer, fazia crítica disso, e de outro lado, abriu uma enorme experiência de protagonismo das massas. A agitação da direita brasileira, que 2018 e agora 2022 ainda ecoa aquele brado que o Brasil não pode virar uma Venezuela, guarda muito pouca relação com o governo de Hugo Chávez ou de Maduro, com as condições concretas do regime. Mas recolhe algo íntimo que eu gostaria de chamar aqui, não para magnificar aquela experiência, mas para tirar uma lição histórica que nos é útil para pensar a realidade mundial, a realidade latino-americana e, em especial, a realidade brasileira. Aquela revolução se insurgiu contra um sistema político que se autodenominava democrático e que, não obstante, contou, eis a questão, com um amplo repúdio das massas. Não esqueçam que o 4 de fevereiro, em que um grupo de militares tenta a derrubada armada, violenta, portanto, do governo legitimamente eleito de Carlos Andrés Pérez, recebeu do povo um enorme apoio. Essa é a questão crucial. É mais ou menos como, com distâncias históricas consideráveis, nós observássemos que a destituição, por exemplo, da presidente Dilma, não contou com o repúdio das massas. Ao contrário, contou com uma certa paralisia, um sentido de espectador que permitiu que a classe dominante brasileira destituísse a ex-presidente e avançasse num programa ultraliberal, cujo resultado nós podemos ver na eleição do proto-fascista em 2018. De tal maneira
que aquela experiência bolivariana tem essa dupla virtude que nós temos sempre que verificar em qualquer país. Não porque ela é uma experiência universal, mas porque ela encerra uma lição definitiva. Grupos políticos que podem, em condições específicas, ser minoritários, atentando contra um regime constitucional, ganhar a simpatia do povo. E, em segundo lugar, observar se, nesse movimento, conseguem abrir a participação das massas. Na América Latina, a gente sabe, a direita latino-americana é hábil e tem uma atuação sistemática em conspirar contra os regimes eleitorais, acusando esses regimes eleitorais de servirem à classe dominante, que via de regra é verdadeiro, de fraudar a vontade do povo e, sobretudo, ser um sistema onde a corrupção prolifera de maneira generalizada. E que também não deixa de ter verdades. Mas o sistema eleitoral, o regime democrático, não é só isso. E menos ainda quando essa direita faz esse tipo de crítica para implantar regimes ditatoriais, como nós tivemos de 64 a 85, ou terrorismos de Estado, como nós podemos ver num país como a Colômbia, uma longa noite de terror. Ou como nós podemos ver com a derrubada do governo de Jacobo Arbenz em 54 e uma ditadura feroz, gigantesca, uma longa noite de terror que matou mais de 280 mil guatemaltecos. Veja que a conspiração ou o rechaço à democracia pode dar tanto numa participação das massas ampliada, como pode dar num regime ditatorial mais cruel contra o povo e a favor das classes dominantes. E é exatamente essa oscilação histórica que traz sempre muitas dúvidas dos socialistas, daqueles intelectuais efetivamente honestos, daqueles que atuam no interior da Revolução Brasileira, para discutir o valor da democracia. Nós sabemos, ao contrário do que postulou aquele secretário-geral do Partido Comunista Italiano, que fundou o eurocomunismo, que a democracia não é um valor universal. As classes dominantes na América Latina, e especialmente no Brasil, não nutrem o menor apreço pela democracia. Se assim fosse, se fossem adeptos, devotos da democracia, não tinham criado, por exemplo, uma ditadura de 21 anos. E nem estão dispostos a sempre a limitar a ordem burguesa com instrumentos jurídicos, políticos, midiáticos, econômicos, etc., que subvertem mesmo uma natureza bondosa e semi-participativa de um regime liberal burguês, de um regime eleitoral. Portanto, a ilusão de que a democracia é um valor universal para os socialistas é um equívoco profundo. Nós temos a tarefa, na Revolução Brasileira, de conciliar a revolução com a democracia. Mas mais do que isso, um regime socialista, um regime da Revolução Brasileira, com a participação das massas, só pode ser democrático se estas tiverem instrumentos efetivos de poder e de participação direta nas grandes decisões de maneira cotidiana. E, de fato, a Revolução Democrática Bolivariana na Venezuela, que tanto temor espalhou nas classes dominantes e se transformou num formidável recurso ideológico de propaganda política permanente, e especialmente no período de eleições, o Brasil não pode virar uma Venezuela, que recolhe, que merece a nossa atenção para ver o que passou ali. E o que aconteceu na Venezuela que conciliou revolução com democracia? E mais, deu um sentido revolucionário à democracia e à luta pela democracia, que não pode se realizar senão com a ampla participação das massas. Hugo Chávez tenta a conquista do poder pela luta de frações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sobretudo da Marinha e do Exército. São derrotados nessa empreitada. Derrotados, amargam cadeia e exílio. E na cadeia, durante 2 anos, se transformam na principal referência política do país. Dada a podridão do sistema político, dado o desgaste do regime democrático. Isso que está muito em moda hoje, com um conjunto de acadêmicos dos Estados Unidos que divulgam entre nós livros como Morrem as Democracias,
Você veja que há um apelo dentro dos Estados Unidos e na Europa que revela a incapacidade da democracia atender às demandas de massa e, sobretudo, de dar expectativa para as grandes maiorias, mesmo nos países centrais, mesmo na sede do imperialismo como os Estados Unidos. E com muito mais razão, nos países da periferia capitalista como os países latino-americanos. Eis o desgaste das democracias, nasce da sua tremenda incapacidade de atender os interesses das maiorias e por a mesma razão, de ser um regime muito afeito à concentração do poder econômico-político e do monopólio da cultura e da ideologia por parte das classes dominantes. Hugo Chávez sai da cadeia e gira o país defendendo, ao contrário do que pensava o seu movimento MBR 200 nos anos anteriores à tentativa do golpe, defende a participação nas eleições, com uma única bandeira, a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O resto vocês sabem, mas vale recuperar aqui rapidamente. Vence as eleições, convoca uma Assembleia Constituinte, mantém o Congresso Nacional Ordinário eleito no regime, na República anterior, e ao cabo de 6 meses, essa nova Constituição é levada a um plebiscito. Essa Constituição recebe mais de 70% do voto de apoio popular. Em consequência, Hugo Chávez chama uma nova eleição para a Assembleia para o Congresso Nacional, na qual inclui também um novo mandato presidencial. Faz maioria absoluta no Congresso e vence as eleições. É um profundo processo de democratização das decisões. Compare, por exemplo, a miséria dos liberais brasileiros, que pariram a democracia eleitoral que nós temos de uma costela da ditadura, passando todos os prejuízos daquela imensa riqueza acumulada pela burguesia para o povo e um regime eleitoral completamente manietado que fez a nossa transição lenta, gradual e segura só ter uma eleição direta muito tempo depois. E aquela Constituinte de 88 não era nem uma Constituinte exclusiva, soberana, era um Congresso Nacional eleito de maneira ordinária que se transforma em processo constituinte e, ao encerrar a Constituição em 88, segue com o seu funcionamento ordinário de Congresso Nacional. Lá na Venezuela, portanto, nós tivemos um processo radicalmente distinto que espantou os Estados Unidos, seus mecanismos de controle ideológico e de difusão da cultura, e espalhou na classe dominante um temor tremendo por esse conceito da revolução democrática. Aquele conceito que reorganizava, aqui e agora, sob o impulso das maiorias venezuelanas, a conciliação entre democracia e revolução. A superação daquela armadilha liberal, conservadora, que opunha aqueles que lutam pela democracia à revolução e aqueles que estavam devotos da revolução eram necessariamente considerados antidemocráticos e autoritários. Essa é a razão pela qual ainda se escuta aqui esse eco de o Brasil não pode ser uma Venezuela. Essa é a razão mais íntima, que não é discutido pelos acadêmicos, que não é elaborada pelos teóricos, que é ignorada nos partidos políticos e que é objeto de uma forma de chantagem política que todo lutador social num sindicato, numa associação de moradores, num partido, recua diante, não querendo, diante da acusação, não querendo enfrentar o que aquele processo efetivamente trouxe. Além disso, aquela Constituição fez algo definitivo, trazia um conceito, democracia, participativa e protagônica. O que significa isso? Que as grandes decisões sobre a economia e sobre o Estado, também sobre a cultura, eram decididas em plebiscitos e referendos. Veja o atraso das democracias liberais, como essa que nós sofremos no Brasil, em relação ao processo venezuelano. Eu teria muito que discutir aqui sobre as limitações crescentes desse processo sob o governo do presidente Maduro. Os vai-vens, as artimanhas, as necessidades de mudança, as restrições políticas, tudo isso caberia num debate e não deve ser ocultado de um revolucionário e de um socialista. Temos que se discutir, mas não podemos perder a vitalidade inicial do processo.
porque senão cancelaríamos também o gigantismo, a alvorada que foi para a humanidade a Revolução Russa. Se olhássemos a degeneração do Partido da Revolução Institucional no México, teríamos que impugnar a façanha extraordinária dos revolucionários mexicanos de 1910, sob o impulso de figuras tão extraordinárias e curiosas e objeto de estudo que é Pancho Villa e Emiliano Zapata. E assim poderíamos falar sobre todas as revoluções sociais. Aquele momento luminoso da Revolução Democrática Bolivariana, portanto, impugnava um regime eleitoral longamente consolidado, como diziam os liberais da época, a democracia mais antiga da América Latina, e de outro lado, abria as portas para a participação popular através de plebiscitos e referendos que colocavam em questão não se nós devemos ter uma monarquia ou uma república, não sobre o porte de arma, mas as grandes decisões da economia, da política e da cultura. Os grandes debates, que não podem ser confinados a um Congresso Nacional, por maior que seja a sua legitimidade. A Revolução Democrática Bolivariana colocou nas condições concretas da América Latina, num país igualmente subdesenvolvido e dependente como a Venezuela, portador de uma única riqueza, que é o petróleo, e portanto submetido à renda petroleira, que é uma forma particular da renda da terra, que tornou aquele país um país importantíssimo na organização da OPEP, fundada e sugerido pela própria Venezuela, mas que ao longo do tempo foi se corrompendo de maneira completa. Essa Revolução Democrática Bolivariana enterrou aquele regime político para sempre e criou uma nova forma de participação das massas, que não se limita a votar a cada 4 anos para deputados e governadores, ou para prefeitos e presidente da República. Essa participação eleitoral não garante um caráter democrático a nenhum regime. A democracia, se ela é uma realidade histórica que tem que ser conquistada pela luta dos trabalhadores, qualquer regime tem que estar testado pela capacidade que atende às exigências das massas, que não são europeias e estadunidenses, são as massas latino-americanas, atravesadas pela miséria, pela exploração, pela violência, pela ignorância, historicamente, e que nunca conheceram aqui sequer um período como o welfare state na Europa. A despeito de termos, historicamente, governos que asseguraram alguns direitos, previdência social, carteira de trabalho, a escola pública, um sistema público de saúde, sempre cambaleante. Veja, vamos pegar a questão central que é o trabalho no Brasil. Historicamente, o Brasil nunca teve 50% da sua força de trabalho com carteira assinada. A grande maioria dos trabalhadores continua historicamente sem o estatuto dos direitos trabalhistas fundamentais. Veja como é trágica a situação da democracia e dos regimes políticos que aqui finalmente não ganham a confiança do povo e, ao contrário, ganham a desconfiança e o repúdio popular. E é isso que faz com que a direita brasileira e a classe dominante sempre atuem em busca de ditadura, colocando a democracia como um regime liberal burguês, a favor das maiorias, em favor das minorias e, sobretudo, corrupto. E grande parte dessas acusações são verdadeiras. Nós não temos que aqui esconder, se não quisermos, ser tragados pela história. No momento que nós estamos vivendo, o tema da Revolução Brasileira e da democracia e continua sendo essencial. Por quê? Porque no caso brasileiro, desde 2016, e eu diria desde a crise de 2009, 2010, as classes dominantes aqui começaram a ranger os dentes. E a democracia fez com que a burguesia brasileira e o imperialismo estadunidense perdesse o temor da classe trabalhadora. Eu assinalei, das aulas anteriores, como, contraditoriamente, durante o regime ditatorial, as massas foram ganhando em consciência e em organização, capacidade de intervenção na política de tal forma que o combate dos trabalhadores foi também decisivo para enterrar a ditadura de 21 anos e inaugurar um regime eleitoral. Mas estou assinalando agora, com mais veemência ainda, o fato de que
o desenvolvimento do regime liberal burguês entre nós. Esse regime, basicamente eleitoral, foi perdendo aderência, o respeito das massas, a ponto de que pode-se destituir a presidente Dilma de maneira absolutamente fácil. Claro que com uma operação ideológica, com os monopólios dos meios de comunicação, com o poder econômico, mas, sobretudo, com a apatia das grandes maiorias, que não saíram às ruas para defender a democracia. Porque sabiam que a democracia, a defesa abstrata da democracia, levava na prática a validação de um regime que lhe retirava direitos. Fruto do quê? Fruto de uma guerra de classes que as classes dominantes moveram contra o nosso povo, eliminando os direitos elementares historicamente conquistados com imensas lutas sociais. De tal maneira que essa guerra de classes permitiu à direita brasileira e à direita mundial fazer uma ofensiva contra os regimes democráticos. E esses regimes democráticos agora manifestam uma debilidade estrutural, que é uma armadilha que nós não podemos cair. Se você me perguntar se um regime liberal, burguês, estritamente confinado à prática eleitoral e, à luz do dia, vendo a decadência e a corrupção da prática parlamentar, se ele é melhor que uma ditadura, eu não tenho dúvidas em afirmar que sim, repito essa sentença aqui. Mas o horizonte dos trabalhadores não pode ser, como diria Marx, né, no Capital, é muito fácil ser liberal à custa da Idade Média. Eu repito aqui, parafraseando Marx, é muito fácil ser democrata à custa de uma ditadura. Só que a democracia tem que ter deve ser um instrumento, e, portanto, ela é de caráter instrumental, não tenho dúvida disso, para avançar em conquistas substantivas de vida e trabalho da grande maioria do povo e ganhar graus de soberania para o país. E o que nós vimos, lamentavelmente, é que a ofensiva da direita brasileira, ela tem eficácia diante do nosso povo e captura não só o voto, mas inclusive o entusiasmo de milhões de brasileiros contra o regime democrático, contra o regime eleitoral, porque esse regime é sequer incapaz, é completamente incapaz de enfrentar a ameaça da ditadura. Ou como alguns querem aqui, o fascismo, que é um outro abuso de um conceito que nós temos que trabalhar com muito cuidado. Os regimes de terrorismo de Estado alteraram formas aqui. Talvez, segundo toda a sociologia crítica, a ditadura que mais se assemelhou às características fascistas foi o Chile de Pinochet. Mas vem aqui no Brasil com a ditadura, a despeito de todos os crimes, aliás, impunes até hoje, que os militares cometeram, que os capitalistas cometeram, não era uma ditadura de tipo fascista. Embora empregasse técnicas abomináveis de tortura, morte, exílio e tudo que nós já conhecemos através das sucessivas comissões da verdade. Portanto, a luta pela democracia aqui tem que compatibilizar a luta pelo socialismo. Nós não podemos fazer a defesa abstrata da democracia como uma forma contraproducente de validação de um regime eleitoral que não tem a confiança das massas. E isso deve ser uma preocupação do militante socialista, do sindicalista antenado, do intelectual comprometido e, sobretudo, dos partidos políticos com vocação popular.